Ô, Fernando, para começar, como é que fala Huawei? Eu estava falando Huawei e às vezes eu falo Huawei. Mas é Huawei? Huawei? Essa é sempre uma boa pergunta. A pronúncia certa é Huawei. Huawei. Eu não vou nem perguntar para a Cláudia, que é Flow. Tem um W aí no meio. Não é FL-WOW, não é Flow-WOW, é Flow mesmo. É Flow. Quem aqui conhece o conceito de Wow Moments? Ai, meu Deus, aprendo. É um estado de fluxo de Wow Moments. Ótimo. Cláudia, BTG, eu sei que eu conheço as letras. BTG, Pactual, tá fácil. Fernando, muito obrigado. Cláudia, obrigado. Prazer é nosso. Jaqueline, obrigado. Bem-vindos. Obrigada. Boa tarde. Muito bom, muito bom. Bom, as estrelas aqui desse bate-papo é o Fernando e a Jaque. Vou chamar a Jaque de Jaque, tá, Jaque? E a Jaque. E eu estava vendo algumas pesquisas sobre inteligência artificial no atendimento e me impressionou muito que uma empresa que é especializada na realização de pesquisas, chamada Markets, ela indicou um aumento de 30% de aumento ao ano de chatbots com inteligência artificial no atendimento a clientes. Então, para a gente poder abrir esse bate-papo, eu queria ouvir muitos de vocês, começando pela Jaque. Qual é a percepção de vocês hoje sobre inteligência artificial no atendimento ao cliente? Como é que vocês estão vendo o mercado e a abertura do consumidor para isso? É inegável, né? Não tem mais como fugir disso. Então, primeiro, pessoal, boa tarde, um prazer estar aqui. A tecnologia veio para ajudar os processos e a relação com o consumidor. Então, não dá mais para a gente fugir de inteligência artificial. É uma crescente. E o que a gente tem trabalhado, principalmente no BTG Pactual, é como que a gente integra isso ao atendimento para melhorar a experiência e não substituir o contato humano. Né, acho que o nosso painel é o que vai acontecer com o futuro do emprego, né? Vai acabar a operação, o atendimento humano vai acabar? De forma alguma. Eu não acredito nisso, a gente não acredita nisso no BTG. Mas, sim, integrar a tecnologia para melhorar a experiência. Então, é um pouco disso que eu acredito como futuro. É uma ajuda para melhorar a experiência, mas não substituir. Muito bom, muito bom. Fernando, e na Huawei Cloud? Exato. Quando a Jaque fala em melhorar a tecnologia, né, a Huawei está justamente aqui para isso. A Huawei já está no Brasil, vai fazer esse ano 25 anos. E a gente é a segunda empresa do mundo que mais investe em pesquisa e desenvolvimento e a gente tem muito know-how nessa parte de inteligência artificial. Então, a gente traz da Ásia, da China, principalmente, tudo que a gente já fez lá para ajudar no desenvolvimento, né? E a gente tem muito a contribuir aqui, com certeza. A Jaque comentou da questão de vocês, lá no BTG, vocês não acreditarem nessa substituição dos atendentes pela inteligência artificial. Quais são os fatores que levam vocês a acreditar nisso? Porque, se a gente for analisar o investimento de várias empresas em tecnologias de chatbot, inteligência artificial no atendimento, a princípio, esse investimento veio mais por uma redução de custo do que necessariamente a entrega de uma melhor experiência para os clientes, né? E talvez isso é que faça a gente acreditar que, num futuro, com esse olhar muito de redução de custos e tudo mais, talvez venha uma substituição dos atendentes. O que vocês levam em consideração para dizer, não, a gente não acredita nisso? A gente leva em consideração a própria voz do cliente, né? A gente percebe que quando o cliente tem um problema para resolver, ele quer falar com o ser humano. Ainda que o bot dê a resposta, ele quer falar com alguém para se certificar. Não significa que a gente não adote o bot, a gente adota. Mas em qualquer momento na jornada, o cliente consegue falar com o ser humano. A gente tem muito autosserviço, que não deixa de ser uma inteligência artificial. Ela não está conversando com você, mas quando a gente coloca um autosserviço no aplicativo, a gente está falando de uma inteligência artificial que está conseguindo resolver coisas ali para o cliente. Então, a gente acredita nisso, a gente investe nisso. Quando a gente fala de inteligência artificial, a grande onda do momento é o ChatGPT. A gente está usando o ChatGPT para não na interação com o cliente, mas para melhorar os nossos roteiros, as nossas facs. Mas a gente
prioriza que a tecnologia, a inteligência artificial, nos ajude a melhorar a relação com o cliente, e não para substituir. Agora, a gente vê, de fato, muitas empresas investindo nisso para reduzir custo. Existem várias formas de reduzir custo, né? E cortar a relação humana não é uma delas. Muito bom, muito bom. Agora, Fernando, você até comentou, né? A gente estava nos bastidores e você comentou da sua recente ida à China. E aí, conectando esse assunto de atendimento com inteligência artificial e a substituição do atendente, conta para a gente o que você vê de diferente em relação ao consumidor abraçar essas tecnologias no atendimento, quando a gente está falando de China e Brasil. Exato. Então, eu estive na China agora faz menos de um mês, né? Passei uma temporada lá. Já tinha ido outra vez em 2016. E nesse tempo, que não é muito tempo, mudou demais, né? Lá, a tecnologia, quando chega, ela chega rápida e ela muda muito a vida das pessoas. Então, por exemplo, hoje em dia lá, as pessoas, para qualquer nível de compra que você vai fazer, eles usam o pagamento pelo aplicativo deles lá, que é o mais famoso, que é o WeChat, ou o Alipay, né? Um desses dois. Então, para qualquer tipo de compra, seja ela uma compra em alguma venda pequena no comércio, ou seja ela para pagar, por exemplo, uma diária de um hotel, você usa o WeChat Pay ou o Alipay para você pegar um táxi, enfim. E quando você comenta sobre redução de custo, né, a Huawei, ela é uma empresa de 200 mil pessoas espalhadas em 170 países, e metade dessas pessoas, 100 mil pessoas quase, trabalham em pesquisa e desenvolvimento. E no passado, essas pessoas, elas trabalhavam tinham alguma atividade manual, né, que hoje em dia foi substituído por alguma máquina ou por uma inteligência artificial. Só que a Huawei aproveita essa pessoa e pega ela e joga ela para trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento, para conseguir sempre prover para o cliente melhor experiência e etc. Então, essa é a maneira que a Huawei trabalha. A gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento para prover um serviço melhor para o cliente. Agora, quando a gente fala de um relacionamento dentro do mercado financeiro, mesmo para aqueles, e aí, já que eu estou te perguntando, não relacionado só ao BTG, porque você já trouxe que não para atender ao cliente, mas a gente vê muitas empresas no mercado financeiro se utilizando de tecnologias para atender esse cliente em determinados pontos. Mas um dos grandes desafios da inteligência artificial é justamente a questão de dados, né? De você ter uma base de dados de qualidade para que exista a inteligência, né? Porque senão a gente pode ter a burrice artificial ao invés da inteligência artificial, né? Que é um perigo que as empresas... E aí a gente não tem o chatbot, a gente tem o chatbot. Então, atrás do chatbot tem a burrice artificial e na frente do chatbot tem, né? Por trás do chatbot tem a inteligência artificial. O tema financeiro é um tema sensível, né? Não é como eu fui comprar um ticket para a Disney, deu um problema, eu entro numa central de atendimento. Que tipo de cuidados vocês, ou o mercado financeiro, vocês precisam ter? Porque pode ter uma questão de fraude, mas pode ter também, eu fui assaltada e eu quero falar com alguém rapidamente, e vem o chatbot me dizer o que eu preciso. Eu falo, meu filho, acabei de ser assaltada. Socorro, seu cartão clonado, Exato, né? Cartão clonado, e eu estou lá, Deixa eu falar com batendo alguém, um papo né? com o chatbot. Deixa eu só colocar um ponto. A gente usa chatbot, tá? Mas a gente não usa com a finalidade de economia de custo. Acho que esse é um ponto importante. A gente usa para melhorar a jornada. E o que eu vejo, a parte dos dados que você falou, para a gente refinar a experiência através do chatbot, você precisa estar integrado, de fato, com toda a jornada de CX. Então, como é que é a adesão, como é que é a avaliação? Do mesmo jeito que um consultor nosso de atendimento tem NPS, o chatbot tem que ter NPS também. A gente tem que ter métricas de atendimento para o chatbot, e isso tem que estar integrado ali na jornada do cliente, né? Quando a gente está falando de mercado financeiro no geral, eu venho, a minha história e é do varejo, né? Então, são 25 anos. Eu comecei como jovem aprendiz, tá, gente? Com os 12 ali, mas eu tenho 25 anos de mercado financeiro. E
é uma crescente, né? Acho que a gente tem um tempinho aqui para olhar a história. A gente vem de um atendimento, né? Quando a gente pensa na história do atendimento, a história do atendimento começa lá em 1980, quando a gente vê uma migração, uma necessidade do cliente de resolver coisas. Aí a gente tinha as redes de agências, né? Então o cliente conseguia resolver coisas pessoalmente. Em algum momento, as redes de agência já não dão vazão àquele atendimento, fica caro você abrir um ponto de atendimento em cada lugar, e aí começam a surgir, lá em 1980, 1970, as centrais de atendimento, né? E aí começam a surgir empresas especializadas em atendimento, grandes empresas para prestar esse serviço, porque o atendimento também começa a se tornar algo muito mais barato do que o ponto físico e muito mais especializado quando você cria uma central, um núcleo, né? E hoje a gente vê essa evolução entrando com a inteligência artificial. Então, você precisa gerenciar o autosserviço, o bot, igual você gerencia o atendimento humano. Para isso, você precisa investir em dados. Precisa investir em informação, integração, dados, porque senão é isso, você pluga um bot ali, ele te trava na jornada, vira o chato. E eu acredito que os culpados dos consumidores, dos clientes, terem essa resistência na adesão da tecnologia, somos nós, que trabalhamos em empresas e usamos isso sem o refinamento necessário. Quem aqui não lembra que as URAs eram o grande vilão? Gente, tem meme de URA lá na internet. URA, quem gosta de falar com URA aqui? Zero, né? Quem não gosta de falar com URA? Por quê? Porque você entra numa URA, aperte 1 para falar disso, aperte 419, você já está lá 3 horas. A gente estragou isso. E é uma tecnologia super bacana. Então, que a gente não faça isso com os bots, que a gente invista em dados para não fazer isso. O meu desespero com URA, só te interrompendo, só para fazer um negócio, o meu desespero com URA é porque o aparelho telefônico não tem a tecla de volte. E aí, se você erra na seleção, você tem que ir até o final, desligar, voltar e ligar de novo. Mas vocês já pensaram uma inovação que se tivesse um volte, a gente voltaria na URA, ficaria, não, errei, selecionei errado. Exato, volta. acontece você não sempre, volta. É impressionante, mas vai lá, Fernanda. Só um parênteses. Por uma inovação aí, sei lá, para Huawei, sabe só, vocês poderem trabalhar com essa tecla? Eu ia completar o que a Jaque comentou, né? Quando se fala em dados, por exemplo, na China, o maior banco tem aproximadamente 500 milhões de correntistas em sua base, que é mais que o dobro da população brasileira, né? Aqui no Brasil nós somos em 220 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Então, você imagina a quantidade de dados que a gente tem que organizar e administrar, por conta da população, né? A China tem uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas, né? Existe Reclame Aqui na China? Existe sim. Inclusive, o Edu já esteve no escritório algumas vezes e a gente comentou para ele sobre como que o Reclame Aqui da China funciona. E o Reclame Aqui, inclusive, é um cliente da Huawei Cloud. A gente ajuda eles justamente nessa jornada de orquestração e organização de massas de dados, né? Porque o Reclame Aqui é uma empresa que tem uma base de dados muito rica, né? Você imagina você saber o que as pessoas estão achando da sua empresa ou do seu produto. Então, a Huawei justamente é esse parceiro de tecnologia do Reclame Aqui para poder entregar esse dado organizado para as áreas internas, área comercial, área de produtos da empresa. É uma parceria que a gente tem muito orgulho de ter o RA como cliente. Muito bom. Agora, Fernando, a Huawei ela atende o B2B, o mercado B2B, né? E você estava me explicando nos bastidores ali como é que é essa estrutura de relacionamento com o cliente final B2B. Quando a gente pensa nessa questão de inteligência artificial no atendimento aplicada ao B2B, como é que você enxerga isso? Porque é totalmente diferente de um mercado B2C como parte do BTG né? No caso da Huawei, a gente atende o B2B. Assim, basicamente, a gente tem a área de enterprise, que atende grandes empresas, como o banco BTG, diversos bancos, mercado de educação, mercado de saúde, indústria. A gente tem a área de cloud computing, tem a área de telecom, que é a maior área da Huawei, que atende as operadoras, né, a Vivo, a Oi, a TIM, a Claro e os provedores de internet. E tem a área de consumidor, que vende relógios, vende fones de ouvido, etc. Mas para toda essa movimentação financeira, a gente tem um ecossistema de parceiros,
que a gente usa para poder até escalar o atendimento. Então, a gente sempre vende através de uma empresa certificada pela Huawei e o atendimento, o suporte também muitas vezes é feito por eles, não só no Brasil, como na América Latina e no mundo inteiro. Obviamente, para determinado tipo de suporte, a gente também tem uma URA lá automatizada, mas como são grandes empresas e é uma venda muito específica de um produto de tecnologia que às vezes deu algum problema num componente eletrônico, geralmente a gente tem uma empresa que tem spare parts, né, tem estoque desse componente e a gente manda alguém especializado, certificado para fazer a substituição. Funciona um pouco diferente do que um banco, por exemplo. Agora, vamos pensar nessa relação do atendente paralelo ao uso da inteligência artificial para o atendimento. Vocês acreditam que é necessário ter uma segmentação de temas desse atendimento para a gente poder direcionar, olha, nesse caso aqui é legal mandar para um atendente humano e nesse caso aqui é legal a gente mandar para um atendente digital? Vamos dizer assim, como é que é a tomada de decisão de uma empresa para falar assim, olha, não, aqui a gente não acredita que vai substituir o atendente, mas a gente tem a oportunidade de crescer um pouco mais o atendimento via tecnologia para algumas coisas específicas e outras não, o cliente vai ser direcionado para um atendimento humano. Nossa, excelente, Claudinha. A gente precisa segmentar e a gente precisa monitorar. Então, tudo que o cliente conseguir fazer de forma fácil, com 2 cliques, você automatiza, você consegue. Tudo que você precisa de um pouco mais de refinamento ou que não tenha tecnologia hoje para você transformar em simples, você tem que passar por um suporte. Então, a gente olha isso. O que o meu cliente consegue fazer com um clique no aplicativo, 2 cliques, ele faz. Se ele tem que navegar 3 telas, ele já procura o atendimento. Então, acho que o parâmetro é esse. O que existe de tecnologia para que com 2 cliques, qualquer cliente possa resolver, de qualquer idade, né? De qualquer informação, de qualquer vivência, né? Então, a experiência da minha mãe é diferente da experiência do meu filho. Os 2 têm conta no banco. A minha mãe usou o aplicativo, a gente é um banco digital, e meu filho usou o aplicativo de outro jeito. Meu filho resolve quase tudo no app. Minha mãe, se tiver que dar mais do que 2 cliques, ela já não consegue. Então, a tecnologia tem que ser algo que facilite a vida. E aí, a gente consegue pôr um bot. Se tiver que ter uma esteira muito longa de clica, vai e entra, aí a gente já coloca um humano. A segmentação é fundamental. Legal. E no B2B, como é que fica essa segmentação? Existe algum braço no B2B que, mesmo sendo um atendimento muito específico, como no caso dos seus clientes, tem algum braço que a gente fala, olha, para isso aqui, até no B2B, poderia ser um atendimento digital e não um gestor de contas especializado? Sim. Não, com certeza, assim, para qualquer dúvida, suporte ou alguma ajuda que o cliente da Huawei precisa, a gente sempre... toda empresa de tecnologia tem, é feito, o que é feito? A pessoa abre um ticket, né? Então, com esse número de ticket, ele tem que descrever ali um pouco sobre qual é o problema que ele está tendo. Então, a inteligência artificial já consegue entender que tipo de problema e já dá o encaminhamento. Acho que como última opção, hoje em dia, é feito, então vamos ter que encaminhar uma empresa certificada para fazer a substituição, etc. e tal. Mas, principalmente na nuvem, a nuvem foi criada para dar escala, né? Dar escala no consumo de infraestrutura, principalmente para o varejo, né? O varejo tem muita sazonalidade. Por exemplo, o Dia das Mães, na Black Friday, no Natal, né? Tem um pico de consumo, né, de infraestrutura, e durante o resto do ano isso cai um pouco e tem um consumo mais regular. Então, para dar essa escala no atendimento também, a gente, através de inteligência artificial, analisa o problema que o cliente está tendo e já resolve, ou se for necessário, e em último caso, a gente manda uma equipe especializada para resolver e encerrar o assunto. Maravilha. A gente tem 3 minutinhos aqui antes que a bateria comece a tocar. E aí eu queria fechar esse painel com uma pergunta sobre o que vocês estão enxergando para o futuro, em termos de inteligência artificial e atendimento. E enxergando esse futuro, como é que vocês enxergam o Brasil nisso? Pode escolher quem quer começar. Vou rapidinho para você contar da China, tudo que você viu. Eu acredito na personalização cada vez mais, então a gente conseguir personalizar, conhecer o cliente
entender dele cada vez mais e não tratar todo mundo como uma camada homogênea ali, e que a inteligência artificial virá para ajudar mais ainda a prover experiências personalizadas e únicas. Eu acredito que o Brasil está caminhando para isso, mas, de fato, ainda não está no nível que a gente tem de experimentação em países que têm acesso, laboratórios e investimentos em tecnologia de ponta. Mas estamos no caminho, estamos indo. Muito bom, Fernando. E do meu lado, eu brinco até com a minha família, com meus amigos, como é que eu vejo o futuro. Eu brinco que eu tive lá no futuro há um mês atrás, né? Porque, por exemplo, na China, nas cidades que eu tive, você tem 5G na calçada, né? A cidade oferece Wi-Fi gratuito para a população. Então, são coisas que com certeza vão chegar aqui, e a Huawei está aqui justamente para ajudar nessa jornada de transformação digital, né? Esse é o mote maior da empresa. Assim, a gente é focado no cliente e está aqui para ajudar com rede de telefonia móvel, né, como 5G, que é a base da infraestrutura para cloud computing, né? Então, basicamente, o que a gente enxerga é que a inteligência artificial vai ajudar a facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, quando você pode fazer uma cirurgia, você pode fazer uma cirurgia remotamente, né, usando o 5G. Você pode ter um carro autônomo, por exemplo, que pode ajudar no transporte. Isso tudo usando computação em nuvem, 5G, inteligência artificial. Isso está tudo muito conectado. E é mais ou menos isso que eu queria passar aí para vocês. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida com vocês aqui em cima desse tema. Quem aqui prefere ser atendido por uma tecnologia ao invés de um atendimento humano? Levanta a mão. Quem aqui já teve uma péssima experiência com atendimento via tecnologia? Levanta a mão. Tem muita oportunidade para a gente aqui, né? É o que a gente chama de oceano azul, né? Tem um oceano azul. Se você olhar, ou seja, aqui, essas duas perguntas rápidas, muitos dos que levantaram a mão dizendo eu tive uma péssima experiência, podem não ter levantado a mão, que eu prefiro por causa disso. Então, a gente investir numa melhor experiência em um atendimento via tecnologia. Ai, vamos dançar, gente? Porque a música vai começar e a gente passa para dançar. E não é um bot, é uma pessoa que está ali. Exatamente. Porque se fosse tecnologia, a gente puxava a tomada, né? Mas não tem jeito, então. Mas só isso aqui a gente consegue ver que tem uma oportunidade muito grande da gente investir em melhores experiências via atendimento, tecnologia, que não é simplesmente a gente colocar uma tecnologia para ganhar uma escala de atendimento e tudo mais, quando o consumidor sinaliza que não tem esse tipo de preferência e muito provavelmente motivado por péssimas experiências que teve nos últimos atendimentos. Fernando, Perfeito. Jaque, muito obrigada. Eu ficaria aqui mais um tempão, se não fosse o baterista. Ficaria mais um tempo aqui, viu, baterista? Se quiser cantar Led Zeppelin, ele vai ali, você segue daí. Exato. Ia fazer uma selfie, não vou fazer mais. Não vou. Fernando, Jaque, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. Sucesso para todo mundo. Valeu. Muito obrigado.